Essa não é a história principal, mas está ali, confundindo a leitura. Velhos traços em um papel que não é branco nem novo. São riscos em um mapa que hoje sangra o tempo pelas beiradas do espaço. São palavras apagadas, mas que pertencem. São as histórias dos dias, frente aos acontecimentos dos livros. Entre e Juiz, gravação número 2. 2 de março de 2025. Palimpsesto. Uma palavra estranha, que quase parece um soluço ou um erro de tradução. Historicamente, um palimpsesto era um manuscrito em um pergaminho no qual o texto original havia sido apagado ou raspado para dar lugar a uma nova escrita. Esses escritos dificilmente eram apagados completamente, fazendo com que os pequenos traços e velhas caligrafias ficassem levemente presentes nos próximos textos. Esse processo foi muito comum na Idade Média, em regiões asiáticas e até no Egito, quando o pergaminho, feito de couro animal ou uma mistura de plantas, era um material caro e escasso. Escolhemos o nome para o projeto: Palimpsesto. Logo no início da concepção desse projeto, Daniel e eu queríamos procurar o espaço entre os espaços, aqueles espaços que se cruzam pela região. Procurar o que não se conta, mas que está latente. A história menor frente à história escrita, frente àquela história publicada nos livros de história. Mas essa história menor que se engrandece frente ao tempo por sua fragilidade e potência, que acabam sendo paradoxalmente justapostos, mas ficam sempre à mercê de quem conta essa história para alguém. Mas para quem? Tempo, memória e imagem se entrelaçam. Nós portamos o espaço diretamente na carne. Somos feitos dele, embora nos pertençamos tão separados e observadores. Nos interessa aqui o que mora nesse entretempo da escrita, o que foi contado, escrito e depois apagado, mas que sobrevive apesar de tudo nos traços que persistem, como uma cartografia perdida num tempo não contado. Essa não era a história principal, senão não teria sido sobrescrita em um papel ou deixada de lado no tempo. Entre Juiz é uma cidade localizada no nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Entre as várias curiosidades históricas, certamente a mais explorada é o fato de estar localizada junto às ruínas do sítio de São João Batista, uma das várias reduções jesuítas que aconteceram entre os séculos 17 e 18 na região. O valor histórico, arquitetônico e cultural dessas ruínas são muito exploradas e constantemente revistas por pesquisadores, universidades, escritores e colégios. Quando pensamos nesse projeto, queríamos escutar as histórias que podem ter ocorrido por causa ou apesar dessas ruínas históricas. Ao longo da estrada que liga a cidade de Entre Juiz com as ruínas, encontramos 4 histórias, 4 personagens que nos levaram por outros caminhos dessas páginas resultantes do tempo. Eu morava aqui dentro da área do sítio. Aí em 94, aí nós saímos, desocupamos a área e fomos morar mais embaixo ali. Então se o senhor chegasse aqui, o senhor ia ver um mato, um unhal de gato, o senhor nem entrar não entrava. A partir de 90 comecei uma limpeza, daí roçando, derrubando a casinha de gato, limpando e mostrando os muros. E hoje está bem melhor, está bem mais limpo, né? Isso aqui eles botaram na porta da frente, para pisar. Era aqui, daí o arvoredo era para trás, agora virou em mato tudo aí. Quando iam carpir, achava os potezinhos de barro, quebravam tudo com a enxada. Não sabia o que era, os potezinhos inteiros, né? Daí a gurizada iam carpindo e quebrando aquilo. Hoje o pessoal está compreendendo essa história aqui, né? Hoje está bom de lidar com o pessoal, que eles sabem o que é o significado daqui. Antes desse tempo ninguém dava atenção para nada aqui, achava que era um monte de pedra e na verdade não é. E aquelas paredes ali, a gente ajudou a levantar desde o começo. E não é fácil, é todo pesado, tudo manual.
pedra ali com 300 quilos, tinha que levantar, colocar certinho lá. E assim mesmo, com 2 engenheiros e tudo, e ainda não ficou que nem os Guarani fizeram. Não ficou certinho, né? Foi levantado, mas deu uns detalhezinhos que não fechou lá em cima. Mas eu sou agricultora, moro aqui nesse lugar faz 12 anos, aqui nessa comunidade, na verdade, nesse local aqui, porque nós morávamos aqui perto, né? Então, mas aí começou os peregrinos, daí a gente se entrosou para dar comida, o almoço, meio-dia, servir para eles, né? O Caminho das Missões paga o almoço, daí a gente serve o almoço para eles. Aí a gente fica sabendo as histórias através mais deles, porque eu não estudei nada. Então a gente vê só as conversas, entendeu? Eu não sei assim de nada sobre o caminho, bem na verdade, né? Eu não estudei isso aí no meu tempo. Naquela época que eu fui no colégio, fui até o 3º ano só e saía só aprendendo, sabendo ler e escrever, né? Então, naquele tempo era tudo difícil. Daí, depois casei, fiquei fora muito tempo e voltei para cá de novo. Daí, então, volta e meia, o meu filho tem que ir buscar, quando é 1, 2 peregrinos, ir buscar lá no Carajá para posar aqui. E muitas vezes levar em São João para eles começarem a caminhar de novo até o parque. Daí. Aí eles jantam, tomam um café, posam e o meu guri leva ali em São João, daí eles estão caminhando. Outros já olham lá quando vem de tarde, que o meu guri vai buscar, aí também lá do caminho pagam para ele buscar daí. Mas já veio grupos de 22, 23, 20, 18, e assim uma vez só de um também, né? Teve uma senhora, uma paulista, era de São Paulo, ela só enxergava, acho que 5% da visão, veio sozinha. Essa foi o que chamou muita atenção, assim, sabe? Porque daí, até para se servir, a gente tinha que auxiliar ela, sabe? Na época era no inverno, eu não sei para lá, de São Borja para cá, numa altura, tem um rio que acho que passa meio por dentro desse rio, não sei como é que é lá. Aí estava muito cheio, aí ela começou do rio para cá, aí ela chegar em Santo Ângelo e voltar em São Borja e vir até o rio de novo, para fazer todo o trajeto. Ela não passou o rio, né? Ela ficou aquele vãozinho do rio que ela não passou. Ela ia fazer isso. E diz que as caminhadas ajudou muito ela. Diz que até na visão, diz que ajudou muito. Ela faz muita caminhada. Bom, eu nesse local aqui estou há 30 anos. Vim da cidade para o interior, fiz o inverso, que geralmente o pessoal vai do interior para a cidade, né? E eu fiz o inverso. Eu atualmente já venho trabalhando com agricultura, pecuária e gosto muito da lida do cavalo, isso já venho desde criança e atualmente sou instrutor de doma racional do Senar. Isso há 2 anos que venho fazendo esse trabalho também e tenho anos de dedicação nessa lida e agora atualmente venho fazendo esse trabalho. Trabalho também com artesanato, em couro, lã. Conforme eu falei, o couro a gente já está trabalhando menos porque tivemos que optar pela lã, pelo pelego. Tivemos que optar pela mão de obra, que a gente não vence. Mas a gente trabalha há 20 anos com isso e a gente gosta dessa lida, né? Gosta muito dessa lida. As próprias missões, a vinda do gado, dos cavalos, as ovelhas, o gado, a ovelha caracu, a crioula, que foram as primeiras que vieram, o gado franqueiro, né? E os cavalos vindo para as missões, com as estâncias guaraníticas, o índio passou a montar e a domar. Ele precisou domar, ele tinha que ter a ferramenta de trabalho dele, que era o cavalo, para lidar nas estâncias guaraníticas. E essa conservação existe até hoje. Esse trabalho é feito até hoje, é o mesmo trabalho, é o mesmo sistema. Aí, o uso da bolhadeira para apanhar o gado, devido à vegetação, os campos
né, bem mais, vamos usar o termo sujo, mas de vegetação, com muita vegetação, então não tinha como usar o laço. A partir do momento que foi sendo limpos os campos, tirando essa vegetação, aí foi possível passar a usar o laço, né? E então é comprovado, isso aí vem de geração para geração. Isso vem de geração para geração. A doma, a lida com o cavalo. Eu estou me emocionando muito aqui. Eu sou uma pessoa assim, mas ontem eu puxei material ali que tem 30, 40 anos de história, de fatos reais. Então, cada lasquinho de couro ali tem uma vida, tem uma história para ser contada. Alguma coisa ali que quem fez já partiu e foi quem me incentivou a gostar disso. Um dos motivos, né? Não sei porquê, mas eu não consigo me conter, sabe? E isso, se é energia, o que é, mas é como eu falei, eu guardo peças e tenho muito mais ali. E olho uma por uma e lembro momentos, histórias, amigos que foram, parentes. Mateando no fim do dia, não vi o tempo passar, não vi a noite avançar, nem as estrelas surgindo. De relance, olhei para o céu, parecia um poncho azul, e eu vi o Cruzeiro do Sul, no alto, tremiluzente. Contemplativa em silêncio, aquela visão me trouxe o meu passado tão doce. E o meu pai, meu velho amigo, que contava um caso antigo, de olhos fixos no braseiro, me explicando que o cruzeiro era a marca do Enxiro. O índio Cepete Araju, um guarani, um guerreiro, e contava que este índio tinha na testa uma cruz que irradiava uma luz maior que a luz do candeeiro. E esse líder missioneiro, ao morrer no escarcéu, levou sua cruz para o céu, e assim surgiu o cruzeiro. Deitei pensando e dormi. E dormindo tive um sonho. Cepete Araju risonho me surgiu em carne e osso. Reconheci o índio moço por sua auréola formosa, na testa a cruz luminosa e outra pendente ao pescoço. Que sonho, amigos, que sonho, que lembrança tão ditosa. E empeçamos uma prosa que na memória me fica. Contou-me a experiência rica de sua missões querida, por quem entregou a vida ali na Sangarabica. Parece que ainda escuto, na voz do próprio Cepé, muito antes do massacre, no arroio Caiboaté, conheci felicidade com paz e fraternidade, ao lado do povo meu, na terra que nos gerou, que Tupã abençoou, que o arcanjo Miguel nos deu. Cepé tomou mais um mate, outra herança que seu povo deixou para nós, e devolvendo-me a cuia, continuou a narrativa, contendo emoção na voz. Era lindo o nosso modo de viver em sociedade. Cada um participava com sua possibilidade e cada um recebia conforme a necessidade. Era uma terra sem males, onde os órfãos e as viúvas, viessem sol, viessem chuvas, tinham no Potiguaçu seu amparo e proteção. E a sua manutenção, fruto de trabalho e fé, vinham do Tupã-Baé,
casa de Deus, meu irmão. Plantar, colher, criar gado, dividir com igualdade, praticar a caridade e viver em comunhão cristã. Levantar cada manhã, respirando liberdade e rezar nos fins de tarde, agradecendo a Tupã. O oposto do bem é o mal. E o mal bem de perto eu vi. O Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha trouxe a guerra e sua sanha. Se lhe demanda o capricho, para que gente é como bicho, não tem gosto, nem vontade, nem direito à liberdade. É escória, é cisco, é lixo. Criança fala com o santo, na crença do índio cristão, e um piá da redução nos falou com voz de anjo. Eu vi São Miguel Arcanjo sobre os campos andando, mandou morrer pelhando para defender nosso chão. E disse: esta terra é nossa, esta terra é Guarani, só Deus e Miguel Arcanjo podem nos tirar daqui. Foi por isso que eu lutei, é que lutando morri. Não morreste, Xaraju, vives do teu ideal. A batalha desigual da lança contra o canhão te levou à condição de Marte guerreiro santo. Lugar que tens, te garanto, no altar do meu coração. Irmão de ideal e crença, escuta este meu pedido. Pelos pobres e excluídos, relegados no abandono, acorda deste teu sono, brande a lança novamente e vem gritar com tua gente que esta terra tem dono, que esta terra tem dono, que esta terra tem dono. O que resulta dessas sobreposições, esse palimpsesto agreste latino-americano, é uma colagem de histórias e uma estrada vermelha, suja de tempo e varrida pelos séculos. Os anos se transformaram em versos, e os personagens mudam de posição nas histórias, mudam de lado nas margens dos rios. A vida segue porque é disso que ela é feita. De caminhos e de traços que lentamente vão se sobrepondo num papel que não é branco e parece nunca conter uma escrita clara. Um palimpsesto, uma placa, uma estrada. Cortam o tempo e confundem a leitura dos dias. Entre Juiz, abril de 2025. Gravação 2. Final.